reflexão da nossa liturgia de hoje. Tem muito simbolismo que infelizmente o nosso tempo não permite. Porque eu gostaria hoje também de fazer uma pequena reflexão sobre esta mensagem ao povo brasileiro. Os bispos estiveram reunidos esta semana via live, internet, e debateram vários assuntos e depois eles lançaram essa mensagem ao povo brasileiro. Eu gostaria aqui de destacar algumas frases importantes. Já apareceu na televisão, em vários lugares, colocando umas partes do conteúdo, e tem um conteúdo muito forte, mas os bispos são a extensão, a continuidade de Pedro e dos apóstolos, e a eles que nós obedecemos dentro da igreja, ao nosso bispo. E mais ainda quando todos os bispos do Brasil estão reunidos juntos. E depois eles colocam uma comunicação como essa, que eu sugiro vocês lerem ela inteira, em casa, muito profunda, muito forte, ousada, mas para proclamar o Evangelho de Jesus e para proclamar a salvação, não dá para ficar calado, deixando os nossos irmãos pobres abandonados, morrendo, piorando cada vez mais. Portanto, nessa carta aqui da mensagem ao povo brasileiro, primeiro a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, portanto todos os bispos juntos, ele quer dirigirmos ao povo brasileiro uma mensagem de fé, esperança e corajoso compromisso com a vida e compromisso com o Brasil. Estão preocupados os nossos bispos, e quem está vendo a realidade que estamos vivendo, com certeza deve estar preocupado, porque está se tornando cada vez mais perigoso. Primeiro, os bispos eles colocam aqui um pouquinho sobre a experiência que nós passamos com o Covid-19, que eles elogiam, apesar de descaso de autoridades, infelizmente, mas eles elogiam tantos grupos que se uniram, que ajudaram uns aos outros, os enfermeiros, os médicos, os cientistas, para descobrir e ajudar muito. Eles agradecem a todas essas pessoas de boa vontade em descobrir, dando valor ao SUS, muito importante para a saúde de todo brasileiro, apesar que nem sempre funciona como devia, mas ainda bem que temos ele. Depois eles falam sobre a questão da vacinação e a importância de receber a vacinação, o que conseguiu até agora, ir acabando devagarzinho, mas ainda não terminou. E aí eles lamentam a morte de mais de 660 mil irmãos nossos. 660 mil, já passamos disso, irmãos nossos que perderam a vida. E aí nos solidarizamos, dizem os bispos, com as famílias que perderam seus entes queridos, trazendo ambas em nossas preces. Portanto, sempre lembramos desses nossos irmãos. Depois eles tratam sobre o tema que nós acabamos de terminar durante a quaresma, que é o tema da campanha da fraternidade, que é uma questão para a gente continuar a luta pela educação integral, inclusiva, quer dizer, que inclui a todos a educação, e uma educação de qualidade, que forma, que ajuda na formação dos nossos filhos e dos jovens e de todos os adultos que querem continuar estudando e se formando. E aí ele diz aqui, os bispos, que a Covid foi um problema sério, mas a própria Covid acabou revelando, diz assim, a grave crise sanitária encontrou o nosso país envolto numa complexa e sistema crise ética, crise econômica, crise social e política,
que já nos desafiava bem antes da pandemia. E ela acabou escancarando a desigualdade estrutural. E essa desigualdade está crescendo cada vez mais, aonde alguns vai tendo cada vez mais, e ter mais, enquanto a maioria vai tendo menos e menos, e criando essa lacuna grande, né, que estamos vivendo concretamente. A Covid-19, antes de ser responsável, acentuou todas as crises, potencializando-as, especialmente na vida dos mais pobres e mais marginalizados. E é dessa área dos mais pobres que nós perdemos muita gente por causa da Covid. Então eles declaram assim: o quadro atual aqui do Brasil é gravíssimo. O Brasil não vai bem. O Brasil não vai bem. A fome e a insegurança alimentar são um escândalo para o país, que é o segundo maior exportador de alimentos no mundo, já castigado pela alta taxa de desemprego e informalidade. Tudo isso nós estamos vendo. Eu fui almoçar ontem no Remédios, e lá na parte onde entra para almoçar, tem uma porta onde, quando eu ia antes, de vez em quando tinha uma pessoa para pedir um almoço. E aí eu entrei ontem, tinha uma fila de gente esperando, e fizeram 15 marmitas. Veja bem como piorou a nossa situação, mas isso nós vemos tudo à vista. Os vicentinos, o pessoal que ajuda nas cestas básicas, vocês que dão essas cestas básicas, essa contribuição, vocês sabem que a exigência cresceu. Quer dizer, a situação do nosso povo, na realidade, o Brasil não vai bem. Depois ele vai falar sobre a questão da exploração e degradação de todo o sistema brasileiro, e referindo-se mais aqui, num sistema feroz de exploração e degradação, notam-se a dilapidação dos ecossistemas, o desrespeito com os direitos dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, a perseguição e criminalização de líderes socioambientais, a precarização das ações de combate aos crimes contra o meio ambiente e projetos parlamentares desastrosos contra a casa comum, que é a nossa natureza, que é a nossa casa. É dessa casa, moramos todos juntos e dela que nós vivemos. Tudo isso desemboca numa violência latente, e nós estamos percebendo o crescimento da violência explícita e crescente em nossa sociedade. Além da crueldade das guerras que nós assistimos lá do lado da Rússia, o que ela está fazendo, a crueldade das guerras que assistimos pelos meios de comunicação pode nos deixar anestesiados e desapercebidos de clima de tensão e violência em que vivemos no campo e nas cidades. A liberação e o avanço da mineração em terras indígenas e em outros territórios, a flexibilização da posse e do porte de armas, a legalização do jogo de azar, o feminicídio e a repulsa aos pobres. A repulsa aos pobres não contribuem para a civilização do amor e ferem a fraternidade universal. Totalmente contra o nome de Jesus, totalmente contra o projeto de Jesus para todos podermos viver em fraternidade e em paz. Isso é resultado de quem é responsável. Diante deste cenário, esperamos que os governantes promovam grandes e urgentes mudanças
em harmonia com os poderes da República, atendendo-se aos princípios e aos valores da nossa Constituição de 88, já tão desfigurada por meio de projetos de emendas constitucionais. Não se permita a perda de direito dos trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores. E se for perceber, desses 5 anos para cá, todos nós fomos perdendo. Você sente no bolso, eu sinto no bolso. Fomos perdendo. Não se permita a perda de direitos dos trabalhadores e dos pobres, grande maioria da população brasileira. A lógica do confronto que ameaça o Estado democrático, isso é muito sério. A lógica do confronto que ameaça o Estado democrático de direito e suas instituições transforma quem é adversário em inimigos. Agora ele é meu inimigo, e se é meu inimigo eu tenho que eliminá-lo. Enquanto na vida e na política o que deve ser é adversário. Você tem outro projeto. Agora, quando é adversário, aceita ele, considera o outro como inimigo, então aí eu tenho o direito de matá-lo porque é meu inimigo. Desmonta conquistas e direitos consolidados, fomenta o ódio nas redes sociais, deteriora o tecido social e desvia o foco dos desafios fundamentais a serem enfrentados. E aí ele coloca aqui, eu vou ter que apressar um pouco mais, a responsabilidade nossa em promover a boa política, como disse o Papa Francisco. Necessitamos de uma política salutar, que traz vida, saúde. Uma política que não se submeta à economia. É um dos problemas sérios que o Papa vem criticando. É a economia que manda. E ele diz, não é a economia que tem que mandar. A economia deve estar a serviço da vida e da vida das pessoas todas. Necessitamos de uma política salutar que não se submeta à economia, mas seja capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos com a conquista da lei da ficha limpa e assim por diante. Não existe alternativa no campo democrático fora da política com a ativa participação do processo eleitoral. E aí vai dar a importância das eleições, porque nas eleições nós escolhemos aqueles que vão dirigir o nosso país. E se nós escolhemos gente que se interessa no povo, nós melhoramos. Se nós escolhemos gente ou votar em qualquer pessoa, não se interessar, quem tem mais poder, quem tem mais força, quem tem mais dinheiro vai ganhar, e aí vai continuar piorando a situação nossa. E aí, tentativas de ruptura de ordem institucional, hoje propagadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e a conquista irrevogável do voto. Estão colocando em questionamento se as urnas eletrônicas funcionam bem. Estão colocando isso que já funcionou tão bem tantos anos. 2 ameaças merecem atenção especial. A primeira é a manipulação religiosa. Usar o nome de Deus, usar a religião para se fazer prevalecer e ganhar os votos. Isso é muito perigoso. Usar o nome de Deus em vão, como alguns estão fazendo. A segunda é a disseminação das fake news, que através da mentira e do ódio falseia a realidade, carregando em si o perigoso potencial de manipular consciências. Elas modificam a vontade popular, afrontam a democracia e viabilizam fraudulentamente projetos orquestrados de poder. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e o respeito aos resultados nas eleições. A democracia brasileira, ainda em construção, não pode ser colocada em risco.
E aqui termina então dizendo, conclamamos toda a sociedade brasileira a participar das eleições e a votar com consciência e responsabilidade, escolhendo projetos representados por candidatos e candidatas comprometidos com a defesa integral da vida. Por isso que nós precisamos conhecer, defendendo-a em todas as suas etapas, desde a concepção até a morte natural. Que também não negligenciem os direitos humanos e sociais e nossa casa comum, onde a vida se desenvolve. Todos os cristãos somos chamados a preocupar-nos com a construção de um mundo melhor. Por isso que fomos batizados, para seguir Jesus e seguir o exemplo dele, que nos diz: precisamos nos preocupar uns com os outros para construir um mundo melhor, por meio do diálogo e da cultura do encontro, na luta pela justiça e pela paz. E aí agradecemos os muitos gestos de solidariedade de nossas comunidades por ocasião da pandemia e dos desastres ambientais. Encorajamos as organizações e os movimentos sociais a continuarem se unindo em mutirão pela vida, especialmente por terra, teto e trabalho. Convidamos a todos, irmãos e irmãs, particularmente a juventude, a deixarem-se guiar pela esperança e pelo desejo de uma sociedade justa e fraterna. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, obtenha de Deus as bênçãos para todos nós. Mas o que eu quero dizer, eu apelo principalmente para verificar se o nosso título está em ordem. E quem não tem título precisa tirar, porque o voto nosso para a construção de um Brasil melhor se torna muito importante. Brasília, 29 de abril deste ano, Dom Valmor, Dom Mário, Dom Jaime, Dom Joel, que são presidente, segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente e o secretário-geral. Essa, nós chamamos ela a palavra da igreja, que vem desde Pedro. Mas a perseguição começou lá e vai continuar, porque vocês vão perceber que todos aqueles que continuam lutando pela justiça vão continuar sendo perseguidos. Mas a esperança, como aqui diz, a esperança não nos decepciona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,